Bem-vindos ao podcast É a Mãe. Aqui neste espaço, as jornalistas Bárbara dos Anjos Lima, Camila Borowski e Juliana Tiraboski promovem conversas, trocas e reflexões para uma maternidade mais acolhedora. E hoje, nesse segundo episódio da nova temporada, nós continuamos a responder as perguntas das nossas ouvintes. Aquelas mesmas que foram enviadas lá no final do ano passado. E a Brenda nos perguntou como voltar a ser esposa depois da maternidade. E nós ficamos refletindo sobre a pergunta da Brenda, acrescentamos alguns questionamentos. Além de nos reencontrarmos como casal depois da chegada dos filhos, como reencontrar a nossa individualidade depois do casamento, maternidade e desse período de isolamento pós-pandemia? E para conversar sobre esses temas, convidamos a Monique dos Anjos, que é jornalista, consultora antirracista e escritora de contos eróticos e mãe de 3 filhos lindos. E no seu perfil no Instagram, @MoniqueQueDisse, ela fala sobre feminismo, maternidade, racismo, autoconhecimento, autoestima, sexualidade e muito mais. Bem-vinda, Monique. Quer contar mais um pouquinho sobre você para os nossos ouvintes? É pouca coisa, né? Oi, meninas. Primeiro que assim que a gente terminar essa conversa, eu vou lá atualizar meu perfil, porque você fez uma descrição tão incrível. Tá irretocável, não preciso acrescentar. Parece que eu estou fazendo tudo isso, né? E já ia falar, gente, ela fala de tudo e mais um pouco. Exatamente. Então, acho que você fez uma apresentação muito boa. Não sei se você reforçou o fato de que somos amigas, nós já trabalhamos lado a lado e com a Bárbara assim, muito próximas, então eu estou me sentindo muito em casa e não deixa de ser aquela sensação de reencontro, né? Uma delícia também. Adorei. Eu queria só já perguntar para a Monique, quando tu tem 3 filhos, para contar para as pessoas quantos anos eles têm e há quanto tempo tu está casada também. Acho que isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar no episódio de hoje. Sim, porque assim que vocês anunciaram, eu já sabia o tema, mas ouvir sobre isso eu dei um suspiro, porque eu não vou trazer nenhuma resposta mágica, né? Acho que nenhuma de nós tem. São 3 crianças, a Vitória completou 10 anos agora, o Nicolas tem 7 e a Alessandra Carolina acabou de completar 3 anos. Hoje, antes de encontrar com vocês, eu me senti tão orgulhosa, porque a gente acorda às 6 da manhã, já deixei as crianças que estudam em outra cidade, depois fui para a academia, voltamos para a academia, comprei o colchão, que a Alessandra Carolina está mudando de fase, saiu do berço, e estou aqui. Então, acho que isso é o típico dia que mães enfrentam. Nossa, né, você gente? já fez tudo isso hoje. Eu ia falar, e não são nem 11 da manhã, tá? Só para quem está ouvindo não sabe que horas a gente está gravando, ela fez tudo isso. E eu mesma deixei minha filha na escola e fiz medo, sei lá, e tentei botar a alma de volta no corpo, porque é segunda-feira, então a Monique já está na frente da gente. É isso. E aí respondendo, mas também tem uma questão, né? Eu moro no interior, e aqui no interior essas distâncias, eu falo outra cidade, mas Vinhedo, Valinhos é muito mais rápido do que sair para São Paulo para resolver uma coisinha no banco, por exemplo. E aí comprar colchão também, assim, eu estava indo numa loja, mas no caminho tinha outra, encostei, comprei o colchão, coloquei no carro, vim para cá, tudo resolvido. E o York e eu estamos juntos há 20 anos, a gente completa 20 anos. Eu sempre falo com choque, porque foi quase um casamento infantil, né, gente? Assim, quase não tinha maioridade. Você está com quantos anos agora? Eu vou fazer 42 na segunda-feira que vem, daqui uma semaninha. Eu faço 42 esse ano também. Então vocês estão juntos desde 22 anos. Desde que você tinha 22 anos. Exatamente. E a gente casou, assim, quase logo na sequência, então, de casamento, esse ano a gente completa 18 anos. É muito tempo, né? Mas vocês ficaram, pelas contas que eu estou fazendo, só gente de humanas aqui, né, nesse grupo, mas vocês ficaram bastante tempo casados sem filhos também, né? Apesar de ser casado muito novo, então acho que são muitas fases no relacionamento. Acho que a nossa ouvinte perguntou como voltar a ser esposa depois do filho, né? A Brenda, mas eu acho que tem uma coisa de tu ter sido esposa, enfim, né? Ter vivido um casamento sem filhos durante muito tempo. Isso também traz uma outra dinâmica para o relacionamento, né? Uhum. Com certeza. E eu não sei se é o termo certo, mas para o bem e para o mal. Porque assim, a gente viveu tão intensamente essa fase de só nós dois. A gente morava no centro de São Paulo, em cima de uma boate gay da terceira idade, assim, uma vida super agitada, realizando uma série de coisas, estudando, trabalhando.
E aí Viajando quando muito, né, amor? viajando muito, e quando a gente não tinha grana, a gente falava: "Vamos fazer barzinho em casa?". E aí fazia uma caipirinha, comprava uma porção de mini coxinha na padaria, sentava no chão da sala e curtíamos nós 2, sabe. Então, eu poderia dizer: "Poxa, viveu tanto aquilo e agora tem essa rotina totalmente diferente". Não, aquilo acho que foi uma fase completa, com começo, meio e fim daquela forma. Então para mim Uhum. tem zero nostalgia, sabe, e querer revisitar aquele tipo É de porque a sensação. caipirinha e a coxinha ainda dá, né? Em algum momento dá para fazer esse Tá. par casa, ainda pode recuperar. Vocês Desculpa, te interromper. acreditam que a minha filha de 10 anos ontem queria muito encontrar com um grupo de amiguinhas, e a mãe é muito minha amiga, ela falou assim: "Você não quer mesmo, mamãe? Você encontra com ela, toma uma cervejinha". Ai, a minha filha fala isso também: "Vai mãe, sai com as tuas amiguinhas, se diverte, ri e bebe". Bebe. E Ai, aí quando gente, vocês que massa. decidiram desculpa. E aí Imagina. quando vocês decidiram engravidar, ter filhos, foi tu falou, tu viveu essa fase intensamente, né, porque é isso, né, muita gente casa jovem e fala: "Perdeu a vida", tu já falou que não foi isso, né, vocês viveram muito Uhum. também essa fase. E aí quando que decide: "Ah, vamos mudar de fase"? Foi uma coisa consciente? Como é que foi a decisão para engravidar? Foi super consciente. E eu acho que acompanhou outra mudança grande que teve nas nossas vidas, que foi mudar de país. Então, quando a gente mudou de país, o nosso ritmo foi, de 80 para 8, sabe. Então, assim, menos saídas, mais introspectivos, só nós 2, a gente não tinha muitas referências, e aí a gente foi sentindo que fazia sentido a gente começar esse processo, né, de formar, um novo tipo de família, porque nós já nos considerávamos completos como éramos. Então isso veio em 2012, esse processo, bem quando a gente estava já no Panamá, nesse outro ritmo. E uma coisa que eu me lembro muito, e eu comento isso com a Vitória, que é a minha mais velha, naquela época ele viajava bastante, e aí ficávamos só ela e eu. E eu ficava curtindo aquele bebê ali, sabe? Numa companhia maravilhosa, porque naquela a sensação que eu tinha é que o universo todo estava ali. E aquela relação que eu tinha com ela, bastava. Que lindo isso. Não, é muito legal. Eu acho que a gente pode ler o depoimento que a Brenda mandou pra gente, né, pra Monique Super. entender também um pouco qual que é a história que a nossa ouvinte trouxe e também, de repente, até dar dicas e, enfim, vamos dividir nossas histórias com a Brenda também. Eu senti que depois que eu virei mãe, eu direcionei toda a minha atenção e dedicação para o meu filho. Tudo na minha vida parece que se transformou de uma forma e que nada esteja para além de prover, proteger e cuidar do bebê. Além disso, me senti também desconectada comigo mesma. Não gostava nem de olhar para o espelho, com o pensamento de que agora precisava focar na minha maternidade e em alguma outra hora, mais para frente, eu voltaria a olhar para mim mesma. O toque dele nunca mais me causou o mesmo interesse de antes. Acho que eu imagino aqui que é o marido, né? Ainda o amo, sinto atração por ele, mas ainda é muito difícil me entregar ao nosso relacionamento. Ele respeitou todo o processo do meu puerpério, mas mesmo depois de ter passado por essa fase, sinto que perdemos a nossa conexão. Tudo o que falamos é apenas a respeito da bebê. Nossas preocupações são só essas. A rotina de trabalho, casa, filho, parece que não deixam espaço para nos reconectarmos. E para dificultar a situação, minha mãe está morando com a gente, então fica ainda mais Nossa. desafiador vivermos como um casal, ter privacidade e intimidade. Na verdade, essa situação é bem comum, né? Quando os filhos chegam, assim, de a Quanto gente. tempo tem bebê ainda, né? Eu Isso, fiquei me ele tem perguntando 10 isso. meses, o bebê. Tem 10 Nossa, tá meses. muito. É. Uhum. Esse início é muito complicado, né? Eu demorei um tempão, assim, para A primeira voltar coisa mesmo. que eu queria falar para a Brenda é que vai melhorar. Eu pensei a mesma coisa. 10 Passa. meses não é muito pouco tempo. Parece que passou uma eternidade, até porque é muito Sim. solitário esse momento, mas eu acho que, ela já está muito à frente só de fazer tudo isso de reflexões tão cedo, né. Porque Muitas de 10 nós fica com meses demanda muito, muita muito. atenção dos pais ainda, né? Uhum. Mas a É. sensação que eu tenho é que nunca vai ser como antes, tá? Eu acho que a Monique estava Ah, sim. descrevendo bem a sensação, assim, de foi lá, vivemos aquilo ali, tem um antes e um depois, sabe? Eu acho Uhum. que pode recuperar, pode até ser melhor,
mas é muito diferente do que era, sabe? Eu acho que para mim, pelo menos foi assim, eu demorei, eu lembro, acho que até já contei aqui dentro do É a Teve Mãe, um outro episódio. né, sobre a gente se olhar e ver, tipo, quem é essa pessoa, o que eu tenho que fazer, como eu vou me comportar a partir... Eu, mãe, né, eu sou um neném, me peguem no colo e me levem para me cuidar. Então, para mim foi muito complicado. Hoje em dia, eu já me sinto muito mais plena, assim, para tomar algumas decisões e voltar a ser eu. Até gosto muito mais de quem eu sou hoje do que de quem eu era antes, né? Mas demorou, assim, não é uma coisa fácil, né? O Vicente está com 7 anos, né? Foi uma coisa que acho que quando ele tinha uns 4 anos, eu fui voltando a uma versão melhor de mim. Uma coisa que Eu me contei isso tocou... também há um tempo. Desculpa, fala tu, Monique, claro. Não, imagina, pode falar, pode falar. Não, eu lembro que, só para comentar também, que eu já até falei isso uma vez no É a Mãe, assim, eu acho 10 meses, essa preocupação que está surgindo nela, eu acho que tem muito a ver, porque eu passei por essa preocupação dela, mais ou menos também nessa fase de 9, 10 meses, porque é isso, como a Ju disse, vai só melhorar. Com 10 meses o bebê já está engatinhando, alguns já estão caminhando, já está comendo, já está dormindo um pouco mais, aí parece que a gente também começa a ter outras preocupações, né? A gente começa a olhar para a gente mesmo. Eu lembro que também, eu já contei isso aqui, foi quando a Bia tinha uns 9 meses, que eu me olhei no espelho e falei, olha a Bárbara aí. Onde ela estava nesses últimos meses? Que Olha ela legal! ali! Eu lembro dessa sensação de me olhar no espelho e sentir isso, que não é só a mãe da Bia, a mãe, né? Então, eu acho que com o tempo, as demandas mudam, é isso. Tu dava de manhã 2 escolas, colchão e vida que segue, né? Tem outras coisas acontecendo. Mas vai abrindo mais espaço para a gente. E no primeiro momento a gente fica exatamente como ela, também meio perdida, porque tu recebe uma função, quando tu vira mãe, que é uma função muito importante. Ainda mais quando o bebê é muito pequeno, ele depende de ti para tudo. E aí tu te volta para aquilo, porque a criança realmente, o bebezinho não fica vivo se não tem ali uma mãe, um pai, um cuidador para se dedicar a ele. E aí, conforme ele vai criando as próprias habilidades, a gente vai perdendo um pouco daquela função que acho que é normal também a gente se sentir muito responsável, né? Porque eu acho que isso faz parte das coisas boas de ser mãe. É muito significativo tu ter todo esse poder. É até assim uma coisa meio egóica, né? Então, no momento, tu tem tudo aquilo, a vida daquela pessoa depende de ti. Nossa, que poderosa que eu sou. E daqui a pouco a vida daquela pessoa não depende mais tanto de ti, né? Outra pessoa pode alimentar, outra pessoa, ele vai com outra pessoa. No começo o bebê só quer mãe e pai, né? Os cuidadores. Não, daqui a pouco ele tá brincando, tá indo pra escolinha, pra creche. Então, e aí a gente sente aquele vazio. E aí, o que a gente vai fazer? Eu acho que é esse momento que a Brenda tá, né? Mas é importante, eu acho, a gente abrir um pouco mão do controle e saber delegar também, né? Para você poder ter um respiro. Então, deixar outras pessoas cuidarem sem se sentir culpada, né? Especialmente o pai, né? Que é o outro cuidador principal, saber delegar e deixar ele fazer do jeito dele também e deixar a mãe... Uma coisa que eu fiquei pensando, ela falou que a mãe mora com eles, né? Eu não sei como é que é a relação delas, não sei como é que é, mas assim, ela tem uma rede de apoio dentro da casa dela. Sim, Será que não não rola tem. deixar o bebê com a mãe umas horinhas para ela poder fazer alguma atividade só para ela? Ou eu não sei se o bebê amamenta no peito ou não. Porque acho que isso, quando mama no peito, dificulta um pouco, talvez, da mãe ficar algumas horas longe, mas com 10 meses ele já deve comer uma comidinha e tal. Então, eu não sei, a minha sugestão para ela também seria, eu não sei se já existe essa dinâmica na família, mas tentar deixar o bebê com a mãe umas horinhas para ela poder sair. Eu senti a Brenda muito cansada. Eu não sei se é uma projeção, mas eu a senti muito cansada, né? Assim, cadê o pai? Mas antes de falar disso, coisas que me chamaram muita atenção no depoimento dela e que eu também vivi assim. Eu lembro que depois que as crianças nasceram, e eu fui uma pessoa que tive, nas 3 vezes, muito prazer em amamentar. Gente, amamentar para mim tirava meu apetite. Era como se eu estivesse recebendo gotinha de Rivotril embaixo da língua. Sério, assim, para ficar bem, sabe? Uma sensação de prazer incrível. Aí chega o marido. E eu olhava para ele e falava assim, tira a mão de mim. Não me encosta, não põe a mão no meu peito. Isso aqui, esse espaço aqui é sagrado e não me pertence. Demorou. Nem é meu, imagina teu, né? Imagina, ai, Camis, é isso, imagina teu. Então, assim, para mim era menos como ele ia ver meu corpo,
porque estava muito diferente, igual de todas nós, né? E se ia ser desconfortável ou não. Mas assim, isso é sagrado, não me toque. E um zero interesse mesmo. Mas eu acho que eu nunca me cobrei, e eu acho que isso já acontecia antes e acontece até hoje. Eu nunca me cobrei para ter qualquer tipo de performance sexual, sabe? Essas amigas que falam, mas se não for tantas vezes por semana ou por mês, é porque o casamento acaba, ou então ele vai procurar outra. E toda vez que eu escuto isso, eu brinco e falo, quem vai procurar outra sou eu. Porque não existe isso, gente, né? Eu tenho que seguir essa tabelinha de normas, mas não tenho expectativa nenhuma com relação ao outro lado. Me perguntam com que roupa eu durmo, porque você não vai dormir com a camiseta do deputado. Mas ninguém pergunta qual é o pijama que o homem está indo para a cama para dormir, né? Então, Aquela samba canção velha, né? Exato. Então, assim, Cuida! sempre 2 pesos e 2 medidas, né? Então, assim, será que essa cobrança e essa expectativa é dela ou do papel que ela acha que ela tem que cumprir, né? Porque a sensação que eu tenho é: não tá afim, não tá afim, não faça. Parece, E, né? Monique, É uma mudou. desculpa, eu só ia comentar que é uma cobrança muito cruel em cima das mulheres, né? Não é justo Muito. isso. Não, é o que eu fiquei interessada, porque a Ju tem 2 filhos, mas a Ju tem gêmeos, né? E eu e a Camila temos filhos únicos, então a gente só teve... Aqui é tudo uma gestação só, tu que tem 3 gestações aqui. Então eu fiquei muito curiosa para saber se muda do primeiro para o terceiro filho, se tu volta a se sentir tu mesma mais rápido, ou se tu já sabe, eu já sei que vai demorar, então eu não fico nem culpada, enfim, como é que é a diferença, assim, em cada gestação? Segundo meu marido, eu tenho uma amnésia e esqueço tudo que aconteceu na anterior. Então, eu tive 3 casos, e eu acho que a Cá acompanhou um pouquinho disso. Eu tive peremesse, que é aquele quadro de vômitos constantes, a ponto de ter sido internada em 2 das 3 Gente, a gestações, mas eu Monique tive teve um nas muito 3. grave, né, Monique? Nossa. A gente ligava, a gente Muito. falava com ela com 9 meses, ela, gente, hoje eu vomitei só 10 vezes. Já estou Nossa considerando Senhora. um lucro. Com 9 meses, gente. Com 9 Nossa. e assim, a caminho do hospital para dar à luz, e eu lembro de estar com a sacolinha, de eu ir no hospital, e a moça que me atendeu da anestesia, ela falou assim, arruma um pouquinho o cabelo aqui, assim, que eu ia de pijama e com o resto de cobertor na cabeça, muito mal. Então, na primeira gestação foi assim. E aí eu tive um parto absolutamente fantástico. Então é como se eu passasse por um portal. Depois de você estar num estado que mistura muita depressão, porque eu não me alimentava, eu não conseguia interagir com as pessoas, ficava muito mais introspectiva, mas porque assim, não tinha forças mesmo. Era uma coisa muito fisiológica, tanto que eu precisava ir para o hospital, porque qualquer medicamento, qualquer medicação não ficava dentro do corpo. E óbvio que a gente pode olhar para a questão, né, psicológica da coisa, mas assim, fisiológica você não tem mais seus níveis de ferro, anemia, tal, tudo muito bagunçado. Mas como sempre foi muito prazeroso e muito tranquilo o parto, eu sempre saí dessa maternidade de volta a quem eu era. Durante a gestação eu pensava, acabou, eu nunca mais vou ser quem eu era. Não, quase ter uma virose de 9 meses, cara. De novo. Nossa, eu tô chocada, virose. porque 3 meses de enjoo já é ruim, né? Imagina ficar a gestação inteira passando mal. Então, quer dizer, para Com você... o barrigão. Para você, a parte mais difícil, então, foi a gestação e não o puerpério, né? Exato, porque aí tudo que eu imaginava, eu vou fazer yoga, nunca tinha feito antes, mas eu ia fazer na gestação, vou fazer fotos e tal, eu não vivi, vou fazer um chá de bebê ou receber, porque não é que eu não tinha apoio, eu recusava isso porque eu fiquei deitada 9 meses, as 3 vezes. Mas não foi tão grave a ponto de eu desistir, né? Que aí, depois de uns anos, lá vai eu de novo. Corajosa. Exatamente. E aí passou mais um tempo e não é que eu fui lá de novo. E a história foi a mesma. Então, para mim, é isso, né? A partir da saída da maternidade, eu não tive nenhuma dificuldade, porque nesse ponto eu consigo lembrar de sentir fome, e eu falo muito do apetite, porque é um desejo por tudo, por estar viva, por receber carinho, toques. Então, para mim, esse processo foi um pouco diferente nesse momento, né? E uma coisa que a Brenda fala ali muito, meu marido deu todo o apoio, e que bom, que legal, mas eu acho que a gente também tem que entender que
assim, parabéns pelo seu por dar apoio, mas assim, não faz mais que obrigação, né? E 2, nunca vai entender o rolê, gente. Não vai entender, Nunca. sabe? Porque é isso que a Monique tá falando. É uma revolução por dentro e por fora, é na cabeça, é no corpo, sei lá, se fez uma cesárea, é a cicatriz, se fez um parto normal também, sabe? E vinha isso já por 9 meses, né? Já vem desde o dia 1, já começa uma mudança gigante, né? Então, é uma transformação por 40 semanas ali que tu vai Agora, digerindo, também, né? como a Monique disse, ela só dela tá se despertando para isso é legal. E aí, eu acho que entra uma outra coisa que a Monique pode também contar muito, porque ela, né, escreve contos eróticos, que eu acho que é uma dica até, inclusive, para a Brenda, é como entrar em contato com a sexualidade, porque ela não fala como era a vida dela antes de ter filho. A gente também não sabe, porque o contato com a sua sexualidade, com a sua sensualidade, com o seu prazer, as mulheres têm muita dificuldade de ter isso. Então, às vezes, a Brenda está até se cobrando ser uma maravilhosa ser sexual que ela nunca nem foi, né? E acho que parece que quando vem a maternidade, a gente coloca mais esse peso na gente também, né? Sim. Mas colocam porque assim, o aviso já agora esquece vida sexual, não vai mais, você não vai mais dormir. É sempre tudo que a expectativa do outro em cima de você, né? É tão injusto e tão cruel você falar isso para uma mãe. Aproveita agora para dormir, porque você nunca mais vai descansar. Você nunca mais vai dormir. A gente sabe que o sono vai ficar mais leve, enfim, mas você já está condenando aquela pessoa, né, a esse sofrimento como se fosse uma sina. E também tem essa expectativa, né? Mas você teve parto normal, e o parquinho, como fica? Gente, tudo nessa frase está errado, né? Porque não diz respeito a absolutamente ninguém. Já perguntar a tua via de parto já é uma coisa assim, né? Que não tem nem o que... Aí depois querer saber como ficou... É uma invasão, né? É isso, né? O corpo da mulher não é dela, né? E aí, quando vira mãe, é normal que não seja, né? Isso que a gente está falando, o corpo é do bebê. E aí a gente tem que começar nesse processo pós, eu acho que foi muito isso que eu senti, né? Porque isso, tu tá amamentando, então tu não escolhe nem tuas roupas, né? Porque que roupa que tu vai usar se tu tá amamentando? Tem que ser roupa que baixa e que... Eu tô até fazendo aqui. Tem que ser a roupa que tu consegue tirar o peito. Tu vai segurar o bebê no colo, não pode usar aquela saia muito curta ou jeans muito apertado, porque tu vai te abaixar, vai levantar, vai ficar desconfortável para ti. Então tu vai querer usar, tu já tá usando uma roupa que não é uma escolha pensando em tu tá te sentindo bonita, tá te sentindo sexy, tu tá pensando em praticidade. É funcional, né? É funcional, total. Então aí tu já tem isso também, já naquele primeiro momento, isso também já é tirado de ti, né? O te olhar e te sentir bonita e ter o tempo para escolher uma roupa que tu vai achar que é a melhor para ti. Não, é a melhor para o bebê naquele momento. E aí, quando eu fiz esse meu processo, eu contei isso no É a Mãe passado, que a gente falou um pouco sobre isso, era que eu fiz, nessa época, eu fiz uma análise de coloração pessoal. E para mim foi uma coisa que mudou a minha vida, assim, porque era eu olhando para mim, que roupa que vai ficar bonita em mim, que cor que funciona, que batom, tarará. E foi uma coisa pequena, foi um pequeno passo para a humanidade, mas um grande passo para mim, que me fez muito me voltar a conectar. E aí, eu acho que isso é uma dica legal para a Brenda e para todo mundo que está passando, todas as mulheres que estão passando por essa fase, que é onde tu vai te encontrar. Aí pode ser uma atividade física, pode ser o trabalho, para muitas pessoas é o trabalho, e eu acho que, sei lá, pode ser cortar o cabelo, pintar o cabelo, né? Assim, qualquer coisa que tu vai te olhar para ti e te achar naquilo, na tua demanda. Eu tenho uma amiga que está no puerpério, e agora o filho vai voltar para a escola, e ela é uma mulher que sempre foi muito sexy, muito sensual, vivia tudo, e ela virou para mim semana passada assim, cara, eu tô muito preocupada, porque eu mergulhei na maternidade de um jeito que eu não sei nem mais se eu sei trabalhar, eu não sei mais nem se eu sei interagir com pessoas e conversar sobre alguma coisa que não seja xixi, cocô, roupinha. É isso, a tua vida é dominada por tudo. A Brenda fala um pouco disso também, né? Eu lembro que no começo, eu acho que todo mundo deve ter passado por isso, o meu marido saía para trabalhar, eu voltava, o que eu falava com ele? Fez tanto cocô, fez tanto xixi, troquei tanta fralda, porque é só isso que está acontecendo comigo. E aí a raiva que a gente sentia, né? E a raiva que eu sentia vida, dele. Né? Ele voltando assim com vida, e eu lá me sentindo uma mulher de 1512, com uma criança, com um coquinho na cabeça, sem banho, amarrada, toda lavada de leite,
E ele, o que eu posso fazer? Tem trabalho. Eu, meu Deus, que raiva. Minha amiga, Ah, eu lembro da raiva, Não, e ainda inveja, era chega, uma sei lá, né? situação. Nossa, hoje eu peguei engarrafamento. Ai, que saudade de pegar. Sim, mas essa Qualquer coisa. história do, poxa, mas alguém tem que estar lá trabalhando, né? Essa eu acho que é uma discussão clássica, né? Alguém precisa estar lá fora caçando enquanto você está aqui cuidando das crias e do filhote. Mas a questão é, e quando volta da caça? Essa pessoa está 100% lá ou ela vai perguntar onde é que está a fralda? Onde é que, né, qual que é o creme que usa? Eu acho que tem tantas camadas que vou tentar até ser assim, mais objetiva. Talvez fique fora de ordem, mas vamos lá. Primeiro ponto. Eu um dia vi esse depoimento e eu achei muito interessante. Passar por um trabalho de parto, não importa a forma como ele aconteceu, você perde um órgão inteiro. Imagina alguém que tirou um rim, teve um pulmão comprometido, perdeu um órgão, e toda a sociedade espera que em 1 ou 2 semanas esteja fazendo X e Y. Não tem que estar fazendo nada. Você criou um ser humano inteiro dentro de você, com a ajuda de outra pessoa, mas você que concebeu aquilo e colocou para fora no universo. Então, acho que já não deveria, já é muito injusto esse tipo de cobrança. Agora, com relação a esse reencontro consigo mesma e tal, ou mergulhar de cabeça na maternidade, se é um mergulho prazeroso, por que a gente tem que sair desse estado? Eu comentei com vocês como para mim era maravilhoso ficar olhando ali para as crianças, imersa, absorta naquele universo. Mas eu tenho que sair de lá e correndo para exercer outro papel? Em nome do quê? Então ficou difícil entender se é ela querendo mais do que só aquilo que está consumindo ela, ou se ela acha que ela deveria estar cumprindo outros papéis, ele já tem 10 meses, isso, aquilo, né? Acho que são 2 pontos diferentes. E eu acho que é importante para complementar. Desculpa, amor. Vai lá, finaliza. Não, e só para vocês perguntarem para mim, e quanto tempo você levou, né, para vocês reconectarem? Como foi a primeira experiência depois do parto? Não lembro. Porque Nossa, mim, eu também não isso era lembro. importante. Gente, eu lembro. Eu ia falar Mas isso agora. Eu lembro de uma amiga minha que me disse esses tempos, e ela se separou, inclusive, que ela disse, o cara tá sempre cobrando tesão, vamos transar. Mas, cara, ele não faz porra nenhuma em casa. Para mim, tu tem que começar me conquistando naquela loucinha matinal ali, depois marcando um pediatrinha aqui, aí preliminar, preliminar gostosa. A louça, sim. Sabe? Começa organizando o uniforme, vendo se tem uma roupinha para costurar, para jogar fora, para trocar. É isso, é aí que tu vai ganhando. Meu Deus, vai aumentando aquele termômetro do tesão ali. Só de você falar, ó. Só de você falar, eu já tô... Aqui, ó, arrepia. Aqui, ó. E eles não acreditam e falam, então você está querendo uma pessoa, uma funcionária. Eu falo, não, estou querendo parceria. É o que eu faço, eu sou sua funcionária. Eu faço isso. Né? Com isso. E aí você tocou num ponto, Cá, que não é questão de, poxa, mas eu estou levando na escola, aí eu pentei o cabelo. Você sabe o nome da pediatra? Você sabe o que baixa a febre? Se é o Tilenol, se é o outro lá? Você sabe se precisa ir logo no posto de saúde? E onde que é o posto de saúde que a pessoa não tem a mãozona pesada lá e que a vacina vai mais fácil? Você comprou presente para a festa de aniversário que eu falei que a gente ia no fim de semana? Você não está vendo que as camisetas estão tudo manchadas, a criança está indo toda torta para a escola, que a cueca está apertada? É tanta coisa que a gente lida, além da loucinha que já ajuda, né? E aí depois vem com essa graça de querer roçar a perninha e o pé no fim do dia. Não é, mesmo que eu não esteja exausta, mas se eu estou furiosa, não quero nem te olhar, né? Não quero nem te olhar. Lavar louça. Exatamente. Usa essa energia aí para lavar a louça. Exato. Né? Mas eu concordo, gente, a parceria, ela e essa sintonia... Mas eu também acho, e aí por isso que eu falei dos teus contos e da sexualidade das pessoas, eu também acho que é uma jornada muito nossa também, tá? Eu acho que a gente quer ter tesão no cara e que o cara faça as coisas, mas assim, nada adianta se a gente não tá se achando gostosa, sabe? Sim. A gente também tem que fazer uma jornada da gente, sabe assim, tipo, eu quero transar. Eu quero sentir esse tesão, eu estou afim, não estou respondendo a uma demanda dele, a perna roçando dele, né? Boa. Então, assim,
Porque senão vira esse jogo batido, né, das divisões das coisas domésticas, que eu acho que é super importante, acho que é uma questão que ainda a sociedade não é super machista, não resolveu o trabalho de casa por ser historicamente um trabalho de mulher, é um trabalho menor, quanto a gente sabe que cansa tanto quanto, às vezes até muito mais, mas eu acho que quando tu resgata a tua sensualidade, a tua sexualidade, tu vira também protagonista disso, né? E aí se um dia o cara tá irritada com o cara, tu vai no banheiro, pega um vibrador e tu te vira também, né? Mas eu acho que tem uma coisa de não virar uma moeda de troca também, né? Assim, então lavou a loucinha, porque aí a gente sabe como dinâmica de casal funciona. É dois palitos para uma coisa virar também uma prestação de contas, eu acho, sabe? Uhum. Mas aí o que você falou, e faz todo sentido, é a gente estar conectada com quem somos, né? É perceber assim, eu não estou com vontade nenhuma e faz um tempo. Será que é algum remédio que eu tomo? Será que eu converso com a minha médica? Tem alguma questão hormonal aí? Porque às vezes não é nem só com parceiro, você não se sente motivada, instigada ou excitada sexualmente com nada, nem vendo uma cena, nem fazendo uma leitura. Aí tem um ponto, né? Quando É a você não fome que tu reage falou, né, mais. Monique? É a fome de mundo, de tudo, né? De vida, né? Exatamente, exatamente. É falar de erotismo, né? Então, a Audre Lorde, eu sempre cito ela porque ela fala que o erotismo não precisa estar ligado necessariamente com a sexualidade, porque o erotismo é poder, e por isso que ele foi tantas vezes afastado do conhecimento da mulher, né? Então, o que é erótico para você? É aquilo que a gente falou, o que traz prazer? Tem algumas fórmulas que a gente sabe que não vai dar certo. Então, está com uma casa cheia, um bebê dormindo no quarto ao lado, ou cama compartilhada, você já sabe que não vai funcionar dessa forma. Tem outros caminhos? Tem um banheiro no fundo? Tem, sabe? É construir essas possibilidades. Então assim, eu já entendi que o peito tá fora de limite, mas tem outras coisas. Eu estou encanada com a barriga. Mas tem outras coisas que ainda me despertam interesse, né? Tem formas de eu ir reencontrando caminhos para bons estímulos que não esbarrem nesses pontos que ainda estão sensíveis. É normal a gente estar sensível com o corpo. Então, quer desligar a luz? Desliga. Não dá para esperar que a gente vai cumprir todas essas expectativas, né? Se eu usar um lubrificante, ele vai achar que eu não tenho mais tesão por ele. Aí eu vou ter que dar uma aula de anatomia explicando que é normal, que a vagina vai ficar mais ressecada. É muita encarnação, né, gente? É muita coisa que a gente está levando para a cama, além do nosso desejo e além da parceria que está ali com a gente. Então, E tem uma coisa que o paizinho vírgula, o Thiago Queiroz, fala, que eu acho muito legal, porque tu trouxe isso também da cama compartilhada, da casa cheia. Eu acho que também chega uma hora, e isso pode até ser um tesão, porque, por exemplo, para mim é descobrir outras formas. Então, assim, tipo, cara, tu não vai... Se antigamente faziam o sexo 1000 posições na cama, à noite, antes de dormir ou de manhã cedo, cara, a vida mudou. Antes dos filhos, tu tinha uma flexibilidade até física, né? Porque depois a gente não tem mais. E agora, assim, então, que horas vai ser? Como é que a gente vai se conectar, se encontrar? Então, assim, minha mãe saiu para ir no cinema, o bebê dormiu, só que o bebê dormiu no quarto. Vai ser na sala, né? Não vai ser aqui, vai ser, tipo, tomando banho, sabe? Assim, então, a gente também tem que É isso que a Camila falou também. Realidade. Eu concordo 100% É isso que a Camila falou. Não seremos mais as mesmas, mas podemos ser muito melhores, né? O home office tá aí para agradar a todos, né? Mas é isso. Aí a gente fala assim, a gente achou banheiro funciona? Então bora, banheiro. E aí eu acho engraçado porque de vez em quando ele tá lá, todo romântico, aí eu falo assim, amigão, a gente não tá no motel, a gente tem 5 minutos antes que alguém apareça aqui, sabe, agiliza, tem isso também, mas não deixa divertido ou tal, né? Acho que a questão tem luz no fim do túnel. Não significa que vai ser ruim ou que vai ser necessariamente mais rápido, mas assim, você vai ter que se adaptar. O que é muito difícil, mas a vida toda a gente passou por isso. Entre entrar ou sair da universidade, estar na casa dos pais, ou morando com amigos ou com amigas, escolher uma parceria. Então, por que seria diferente agora, né? A vida mudou e vai mudar. Ela muda também para quem não tem filhos. E eu acho que é isso que vale isso também que a Camila falou. Não te compara com a pessoa que tu era antes. Tu não é mais essa pessoa. Não vai querer voltar a ser aquela que tu era antes de ser mãe.
né? Porque aquela não é mais mesmo, gente. Aquela, beijo, tchau, morreu. É uma outra que pode ser muito melhor, mas assim, não tenta replicar coisas de antes achando que vai dar o mesmo resultado, né? É ciência, né? Assim, as situações mudaram, a fórmula é outra, não vai dar igual. E até, Monique, a gente Bá, tem... eu acho que essa Ah, questão da fala. comparação, que você falou, até para não comparar o seu corpo como era antes, né? Porque assim, acho que até já falei isso num episódio bem antigo que a gente fez sobre autoestima, que eu acho muito cruel essa cobrança de o corpo voltar a ser o que era antes da gravidez. Talvez nunca volte, e tudo bem, Uhum. porque não é só com os filhos, a gente envelhece, os hormônios mudam, então tudo bem, se você conseguiu voltar ao corpo que você tinha antes da gravidez, ótimo, mas acho que a maioria das mulheres não vai conseguir ser exatamente igual era antes, e tudo bem também, né, gente? Acho que é legal você se manter saudável e tal, e cuidar do corpo, mas sem essa pressão de voltar a ser exatamente como você era antes, né? Porque não faz nenhum sentido, né? Se eu olhar hoje no espelho, meu rosto não é como era antes. Por que Exato. que meu corpo vai ser? As minhas pernas não são, as minhas mãos não são. Mas eu preciso que a barriga congele no tempo, porque a gente não está falando do corpo, né? A gente está falando da barriga, né? Essa coisa com a barriga, né? E quanto que engordou, e quanto que depois emagreceu. E é desesperador. Eu não estou isenta. Eu sei que quando eu falo, fica parecendo assim, nossa, escreve um livro aí pra gente, né? Você anda de biquíni e tal, não sei o quê. Gente, depende do dia. Eu passo semanas sem conseguir tirar uma selfie, porque eu falo, nada salva nessa minha figura. Né? Eu também, um dia eu falei pro York, eu falei, vamos gravar? Primeira vez que eu falei. Aí comecei a gravar, olhei na câmera e falei, meu Deus do céu. Gente, mas isso aí, ó. Monique, mas olha como a gente se cobra, sabe? Eu olho pra você e Monique, falo, nossa, ela tá linda. Aí você se olha mas e eu fala, queria depois que a Monique falasse um pouco sobre a transformação que foi ela raspar o cabelo e por que ela quis também se encontrar aí, que eu acho que tem tudo a ver com esse episódio e que valeria trazer, sabe? Sim, com certeza. Quer que eu comece já falando disso? Pode, claro. Eu acho que é um caminho. Gente, uma coisa que eu sempre faço quando é conversas assim, eu não fiz dessa vez, então eu vou começar agora, que é fazer a minha autodescrição. Acho importantíssimo, né, por uma série de questões, principalmente pela questão de inclusão, mas se a gente está num podcast e, de repente, a pessoa está ali num lugarzinho X ouvindo, eu sou uma mulher negra, estou aqui diante de vocês com uma camisa dourada, aqui com umas bolas, botão fechado assim até a gola, tirei argolas maravilhosas douradas que iam fazer ruído, mas... E com a cabeça... Compõe o look com a cabeça raspada, a máquina zero. E para contextualizar, antes de raspar, eu usava um cabelo afro crespo bastante volumoso, mas também usei muitas laces. Tinha uma coleção, bom, não era uma coleção de diva, nem Beyoncé, nem Rihanna, mas eu tinha ali minha coleção de laces compridas, curtas, cacheadas, enroladas. Então, eu sempre mudei muito o meu visual, usei muita trança, né? Durante os últimos anos ali, eu estava sempre com o cabelo muito comprido, ou não, mas enfim, mudando bastante o estilo. E aí eu fazia o que todas nós fazemos. Eu olhava para uma mulher e falava assim, nossa, isso fica tão lindo nela. Não, mas para mim isso não cabe, né? Cabeça raspada é porque ela tem um rosto tão lindo. E por que eu falei que a gente faz isso? Porque a gente olha para outras mulheres e aquele corpo para aquela mulher funciona. Pode ser um corpo gordo, um corpo magro, mas é que naquela mulher fica lindo. Em mim não ia dar certo. Eu não tenho essa autoestima ou eu não tenho essa personalidade para bancar isso. É sempre melhor na outra, que a gente admira. E eu fazia isso com a questão do cabelo, e na minha cabeça eu sabia que era um namoro secreto, assim, platônico, que eu jamais iria realizar. Até que um dia isso começou a vir para o plano das ideias. Eu falei assim, nossa, eu poderia raspar a cabeça, né? Quer saber, eu vou raspar a cabeça. E aí, no meio dessa decisão, que tinha a ver com questões raciais, por ser uma mulher negra, pelas violências que eu já sofri com o cabelo, por saber que antes de sair de casa, eu necessariamente precisava arrumar o cabelo antes de levar as crianças na escola, porque eles poderiam me confundir com uma pessoa que não era pertencente àquele espaço. Eu tinha medo de, quando eu estava dirigindo, ser parada numa blitz, porque com cabelo curto eu posso ser confundida com um homem negro. Então, era uma série de violências
E só agora eu percebo como consumia o meu tempo. Ainda que fosse prazeroso em certa instância, mas eu era muito refém daquilo tudo que eu fazia. E vou voltar a ser, tá, gente? Porque eu sei que isso é fase e eu ainda passarei por esses estágios de novo. Então, tudo isso vem em mente. Mas eu recebi um convite que era para ir no baile da Vogue, e aí eu falei, não, mas para o baile da Vogue, eu preciso estar com o cabelo assim, assim, assado. E eu me lembro que eu mostrei a ideia de penteado para uma amiga, e era uma lace ou um aplique, assim, bem comprido e liso. Aí ela olhou e falou assim, ah, legal. E aí eu entendi, eu jamais vou conseguir suprir qualquer expectativa estética da sociedade por ser quem eu sou. Tudo aquilo que eu achava que ia ser único e incrível, porque eu, mulher negra, nunca tive o cabelo liso e comprido, ela olhou e falou assim, ah, tudo bem, mas assim, nada de novo sobre o sol. Aí eu falei, então, gente, só me resta ser eu mesma. E hoje o que eu quero é raspar o cabelo. E aí, felizmente, o York deu muita força. E por que que eu digo felizmente? Eu teria feito sem ele, mas não teria sido tão prazeroso. Ninguém quer acordar do lado de uma pessoa que está olhando feio e falando, nossa, não gostei. Mas ele falou, vamos cortar hoje, vamos raspar hoje? E aí a gente sentou aqui, onde eu estou diante de vocês, as crianças em volta, o Nicolas, que é o do meio, e o único menino, assim, super crítico, não faça, mamãe, por uma série de imposições de gênero, confesso, e raspei. E esse mundo enorme, novo e maravilhoso se abriu, gente. Porque eu parei de buscar aceitação no olhar do outro, porque eu já sabia que do outro não viria nada que necessariamente mudaria o que eu estou vivendo. Mas eu vi também uma série de violências, como, passa um batonzinho, senão vão achar que você está doente, ou uma funcionária de um lugar onde eu estava recebendo atendimento, enfim, X, e ela falou, quando eu quis cortar, meu marido falou, não faça, porque senão vamos parecer dois homens andando na rua. Então ainda tem alguém que me falou assim, mas está tudo bem? E eu pensei, gente, com essa cor viçosa, esse sorriso, esse astral, como não estaria bem, né? Mas ainda tem ótimo, melhor agora, né? Melhor agora. Mas tem associação com orientação sexual, tem associação com o meu estado de saúde ou de ânimo. E ainda assim eu achei que foi uma decisão maravilhosa. E eu estou muito feliz. Eu não tenho a menor dúvida. Tá na tua cara. Tá maravilhosa, tá na tua cara. E é muito legal, eu achei Combinou. muito legal isso no teu relato, que é de tu te sentir maravilhosa, porque, enfim, tá, e que bom que tu te sente, mas tu também, cara, mas daqui a pouco eu posso voltar, não quer dizer que eu tô presa nesse cabelo pra sempre, né? Assim, cara, eu tô me sentindo bem agora, se daqui a pouco parar de me sentir, deixa crescer, né? Porque assim, é só cabelo, né? Sentindo você, né? Essa sou eu agora. Sim, com certeza. E aí, para todas as mulheres que falam, mas meu marido não gosta, não é que ele não deixa, claro, mas ele estranha, se eu cortar 2 dedinhos, ele já fica chateado, ele não sei o quê. Eu acho que aí depende do marido, assim. O meu, eu nunca vou esquecer. A gente raspou o cabelo, era, sei lá, 2, 3 da tarde. Aí ele ficava assim, será que já está na hora das crianças irem dormirem? Vamos pôr todo mundo para dormir. Eu falava assim, amigo, ainda tá dia, são 4 da tarde, você vai ter que dar um jeito. E o banheiro, aí foi o banheiro, né? Pelos móveis, assim, disfarçando. E eu falava assim, amigo, até 8 da noite, você se vira aí, mas vai dar... Sabe? Então, assim, o que desperta a sua sexualidade, o desejo do outro por você, não necessariamente está onde você está postando todas as suas fichas. Nem eu imaginava, né, esse efeito colateral. Mas é isso, de novo, foi uma forma da gente se reconectar de um jeito diferente a partir dessa experiência. Então, essas experiências que a gente vive como casal, eu acho que também podem ajudar a criar esse novo nós, né? E é isso que a gente estava falando também, é uma coisa que partiu de ti, e aí tu foi até ele, né? Porque, e eu entendo quando a Brenda fala que ele respeita e que ela não está sentindo tesão, mas eu acho que a gente também não pode jogar toda a responsabilidade no outro, né? Se a gente não está bem. Claro que o cara tem que ser parceiro, claro que tem que lavar a loucinha, como a gente falou, mas o resgate, às vezes ele é nosso, né? Assim, às vezes não, ele tem que começar pela gente, para a gente se conectar com o outro. E aí, por isso até que a gente falou aqui nesse episódio que são 2 momentos, assim, é voltar a se sentir mulher para depois voltar a se sentir esposa, né? Assim, porque não adianta nada tu trocar só de ficha, né? Sou mãe e esposa, né? Assim, então acho que tudo começa na gente. E aí vem vocês dois. Ela fala no relato dela que ela não tá sentindo mais esse tesão, mas que ela ainda ama e sente atração pelo marido, né? Então,
como ela sente essa atração por ele, dá para resgatar isso, né? Eu acho que é mais uma coisa do momento que ela está vivendo e não do, eu não quero mais meu marido, porque ela fala que ela não tá sentindo tesão, mas sente atração por ele, né? Então, eu acho que é uma coisa que dá para resgatar. Uhum. E será que ela está sentindo tesão por outras coisas, como a Monique perguntou, né? Não é, não, coitado, coitado, né? Coitado não, né? Mas assim, centraliza nele. Ela tem tesão vendo um filme, lendo um texto, né? Vendo o, sei lá, quem sem camisa, né? Ter escolha, fill the blank, sei lá, eu seria o Michael B. Jordan sem camisa, por exemplo, ela sente tesão. Acho que todo mundo, né, no caso. Se ela não entendeu, imagina, se ela não tá assistindo nem o Michael, entendeu? Como é que ela vai querer que o Zé Luiz, o marido dela... Mas, gente, se ela tem atração pelo marido, já é um caminho imenso. Mas eu falo assim, eu mando meus textos para algumas amigas e eu acho tão legal o fato de ser uma mulher escrevendo para outras mulheres, porque a devolutiva também é muito num lugar seguro. E elas falam, nossa, eu fiquei com tanto tesão. Ou então, as que já conhecem falam, nem vou ler agora, eu vou deixar para ler à noite. Então é isso, né? Tem coisas que despertam, mas aí você se depara com, não importa o formato, porque tem gente que vai falar assim, não, mas eu não curto. Tem gente que vai achar a sex life algo super de despertar a sexualidade. Tem gente como eu que vai correr para a militância e vai falar, me tira daqui. Mas imagina que você está tendo acesso a diferentes formas de estímulo erótico e sexual. Nada está despertando, então realmente não vai ser com o marido, não vai ser com a sua parceria que isso vai acontecer, né? Que é o voltar ali para você. E aí, quando eu falo dos contos, por que eu sugiro conto? Além de ser autopromoção, claro. Porque o conto é muito menos... não é, a palavra não é agressiva, explícito. E aí eu não estou falando do conteúdo, porque não é puritano, tem a discussão, isso é pornográfico ou erótico. E aí o resumo parece que pornográfico é sempre o que é sujo, é feio, é do outro. Mas se é bonito, se eu aceito, e se parece arte, erótico. Mas é uma linha que se mistura muito, porque tem partes muito pornográficas, né? Nos textos que eu escrevo, eles são muito explícitos. Então, é isso, assim, né? Você está tendo acesso a esses conteúdos explícitos. Às vezes você tem uma série de bloqueios, poxa, você fala, eu não quero colocar ali no meu celular e no histórico e apagar e ver um filme pornográfico. E aí o conto te leva para um lugar que você senta, ninguém sabe o que está acontecendo ao seu redor, você para e volta quantas vezes quiser, tem a justificativa da literatura, enfim. Então, para qualquer mulher que de repente fala assim, poxa, eu não estou preparada para assistir um filme erótico, onde eu vou assistir? Baixa um conto, né? Acesse um conto, faça essa leitura que é muito mais introspectiva, que permite que você crie no seu imaginário quem são essas personagens e coloque-se nesse lugar, muito mais do que uma questão visual, e veja se esse é um dos caminhos, né? Porque também não vai ser para todo mundo. Enfim. Acho que o segredo é descobrir o que funciona para cada um, né? Uhum. Sim. Ô, Ju, tu quer perguntar ali, que tu falou que tu e o Mauro vêm séries, acho que pode ser um jeito legal da gente ir. Como a gente está falando dessa reconexão, né, do casal, eu queria perguntar para a Monique se ela tem ou algum hábito, algum ritual, alguma coisa que você e seu marido fazem, que ajuda a ter um momento de vocês. Eu dei esse exemplo das séries, porque é uma coisa que a gente faz aqui em casa, por exemplo, a gente está sempre assistindo alguma série juntos, então a gente escolhe uma que os dois querem assistir, e aquela série é nossa, não pode assistir sozinho. Maior traição, pior que pegar outra traição, pessoa. Nossa. Com certeza, divórcio imperdoável. E assim, eu tenho as minhas séries que eu gosto de assistir sozinha, ele tem as séries dele que ele assiste sozinho, mas tem a nossa. Então, assim, é o nosso momento, depois que as crianças dormem, não é todo dia que a gente consegue fazer, porque às vezes a gente tá muito cansado, vai dormir mais cedo, sei lá. Mas tem o nosso momento de ver a nossa série, que é aquele momentinho ali só da gente. Você tem algum ritual, assim? Sim, caipirinha e coxinha no chão. Ai, que saudade. Bar em casa. Gente, agora você toma uma caipirinha, fica uma semana lembrando da caipirinha, é verdade. Vale a pena. Ela ressaca. A ressaca tá cada vez pior. Cada vez pior, aí você fala, eu juro que às vezes eu penso assim, amanhã não dá tempo de eu ter ressaca, então eu não vou beber hoje. Não posso, né? Sabe? Não posso, não vou correr o risco, enfim. Mas sim, a gente tem, e o que a gente faz eu levo dormir muito a sério.
Então, por uma série de coisas que as crianças fazem, então assim, eles não estão comendo bem, mas tá forte, saúde tá em dia, não tá ficando doente, quer comer, come, não quer, não come. E eu falo isso porque mães e pais e cuidadores têm algumas coisas que são rígidas e outras coisas que são inegociáveis, né, ou não. Uhum. Então, isso para dizer que, agora, para dormir, para mim, eu amo criança até às 8 da noite. Depois das 8 da noite, eu não amo mais ninguém. Então, eles Vira dormem gremlin. cedo. E como isso veio sendo construído desde a Vitória, depois com o Nicolas e aí com a Alessandra Carolina, para a gente eles foram dormir 7h30, 8, a casa é nossa. A gente pede uma comida, ou a gente cozinha juntos, aí a gente senta no sofá, aí a gente assiste a nossa série, conversa, 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 cochicha. Então eu adoro essa sensação de que, a partir de algum momento, somos só nós 2 na casa, mesmo com 3 crianças. E isso se repete todos os dias, porque eles tudo bem, tem dias que as crianças vão e voltam 1 milhão de vezes. Agora que a Alê saiu do berço e vai para a cama, eu imagino que a gente vai ter essa cidadãzinha passando ali, tentando pular o portãozinho do cachorro para ir para a sala, mas tudo isso a gente entende como provisório. E a noite é nossa, né, o que a gente vai fazer, como vai construir, se a gente vai pedir alguma coisa, se vai bater papo, se vai trabalhar mais um pouco, mas nesse momento somos só nós 2. E eu acho isso uma delícia. E eu sei que não funciona para muita gente, porque tem pessoas que preferem fazer essa refeição com as crianças, tem pessoas que... e outra coisa, por que eu falo disso de morar no interior? Porque ele chega cedo, todo mundo chega cedo. Em São Paulo a gente nunca conseguiria, porque a gente ia se ver todo mundo 7h30, e aí eu vou ficar 30 minutos com a criança. Mas aqui as crianças chegam às 4, e ou ele faz home office, ou ele está em casa umas 6. Então dá tempo da gente ter a convivência com a família, com as crianças, brinca comigo, não, já brincou com a Vitória, agora é o Nicolas, tal, e depois esse momento que é só nosso. É outro E aí eu acho bem ritmo de vida, gostoso. né? É outro ritmo, sim. É isso que eu te falei, né, de acordar às 6 da manhã e às 9, ter feito um monte de coisas, mas também, assim, eu tô repetindo tanto porque eu tô orgulhosa, porque antes de voltar a me mexer, até 9 eu não tinha saído dessa cama e só estava fazendo assim, ó, só rolando o Instagram. Então, assim, o tempo é muito... Ele rende tanto quanto a gente faz uso dele, né? Eu tenho das séries, eu tenho da cozinha, mas a gente tentou fazer coisas além também, e a gente perdeu um pouco esse hábito, porque mudou uma configuração aqui perto de casa, mas a gente começou a praticar algum esporte junto, a gente começou a fazer beach tênis. E era muito legal, porque virou uma coisa nossa, que tinha uma quadra aqui do lado de casa, e agora a quadra vai subir um prédio, porque ao contrário das outras minhas 3 colegas aqui hoje, eu ainda moro na cidade grande, então eu sofro com isso. Mas foi um negócio muito legal também, a gente já tem o negócio das séries, que nem a Ju falou, às vezes a gente jantar, que nem a Monique, mas a gente estava querendo uma coisa diferente também, assim, né, uma coisa a mais, porque né, novidades, é sempre legal. E aí a gente começou a fazer atividade física, uma específica, que era o beach tênis, e aí criou um universo pra gente, que é um assunto novo, é uma coisa que é uma adrenalina. Pessoas ao redor. Novas pessoas, e é uma Muito adrenalina, né? legal. Atividade, a gente suando, e aí agora eu parei, ele continuou em outro lugar, mas eu vou voltar em breve, mas foi uma coisa que foi muito legal pra gente também, uma coisa de dia, de rua também, de saúde, tá? Que era uma experiência que a gente não tinha tido. Então, essa coisa da atividade física foi bem interessante. E eu nunca esperava, porque eu não sou uma pessoa atlética, sou zero, né? Então, foi um negócio bem legal e físico, né? Que também ajuda a dar mais tesão e mais contato, enfim, foi bem interessante. Dá mais energia, né? Isso. Gente, eu queria falar uma coisa. A gente passou rapidinho, a gente falou, né? Não dá para ser mãe e esposa, a gente não entrou muito a questão da individualidade, né? Uhum. Eu queria passar isso com vocês super rápido, porque aconteceu esse fim de semana. Eu tinha um samba para ir. E para todo mundo que eu falei, ninguém conseguiu entender por que eu iria num samba e meu marido não. E eu me peguei tendo que explicar na terapia, tendo que explicar para as amigas da escola. E aí elas falavam assim, eu falei, porque é aniversário de 2 amigas, num sábado à noite. Então são só mulheres? Eu falei, não, é um espaço público. São só mulheres. Mas então por que ele não pode ir? Eu falei, pode, mas você leva seu marido necessariamente para os encontros, para todos. E aí eu expliquei tanto, e as crianças... E aí sabe o que eu fiz? Não fui. Normalmente não acredito. Não acredito. Gente, eu vou para São Paulo, eu saio com
Dessa vez eu me rendi à pressão da Não sociedade, a acredito, culpa Monique. não foi, Que Jo, pena. não 2023 foi. e as pessoas ainda ficam questionando 2023. por que a mulher quer sair sozinha. Ah, mas e as crianças? Aí eu fiquei imaginando meu marido parando na porta do bar, porque a gente tinha um aniversário infantil antes. As 3 crianças no carro falando: "Tchau, mamãe, vai lá tomar sua cerveja sozinha". E eles voltando. Bem medieval. Então Mas vai, é A muito... mulher de 1500 voltou. Mas é isso, né? A gente a gente, né? A gente se conecta, a gente tenta ser empoderada, essa palavra que foi meio esvaziada, mas assim, a gente sabe o discurso, é o que a Monique falou, cara, mas às vezes bate a culpa e a mensagem que as pessoas ficam botando na nossa cabeça, quando a gente vê, a gente já não fez, né? Não fez, não vai. É raro, mas acontece com frequência. Eu, no caso, sou a pessoa que, como a gente não tinha família em São Paulo, nunca teve, a nossa solução sempre foi sair sozinho. Então, eu fico com a criança, tu vai, amanhã tu vai e eu fico. E aí, hoje em dia, o fora do comum é a gente sair junto, na verdade. Exato, eu não tenho rede de apoio, eu não tenho ninguém. Os dois, todo mundo, vieram os dois. Com a gente acontece bastante isso também, por não ter rede de apoio. E aí eu até falei isso, pedi isso pra ela, pô, vamos fazer uma coisa nós dois, né? A gente dá um jeito, pega o babá, pede pra dormir na casa de alguém, que vai ficando maior, também vai facilitando, né? E também, porque é isso, ou vai um, ou vai outro, ou vai com a criança, né? Porque aí fica, né? Então, só os dois é uma coisa pra gente pensar. Mas, gente, aí você chama uma babá, eu fico pensando, eu vou criar toda uma estrutura para ir comer a coxinha e a caipirinha? Eu sei que deveria, mas é por isso. Então, Camis, é isso, eu te entendo. Meus pais estão em outra cidade, longe, os pais dele estão em outro país, mais longe ainda. E aí saiu um ou outro, porque ele também toma bem a cervejinha dele. Felizmente, a gente tem esses pontos onde a gente consegue ir todo mundo, deixa as crianças com outros amigos, tem o barzinho ali perto daqui do condomínio e tal. Mas, de maneira geral, nesses eventos sociais, é um aniversário, um convite, à noite, durante a semana, um vai, outro fica. Ou então faz isso, né? Pega a babá, faz toda uma estrutura lá para comer coxinha e caipirinha e falar dos filhos, que também tem isso, né? Também, né? Sai sozinho, ainda falando dos filhos. Porque aí também tem isso. Uma vez eu vi isso no Casamento Grego 2, o filme. Casamento Grego 2, que eles foram fazer um date night sem a filha, e aí a tia falava, ó, eu vou ficar com a criança, mas vocês vão para esse encontro e vocês são proibidos de falar do filho de vocês. Essa é a regra. E aí eu e o Marcos, a gente faz essas brincadeiras, ó, sem falar dela, sem falar da Bia. Clássico, né? Fica a noite inteira falando dos filhos. Aí fica mudo. Eu acho que ia demorar um pouco, assim, até se soltar, sabe? Super. Primeiro encontro, né? Gente, vamos para o conselho de mãe? Conselho de mãe! Pode ser um livro, um filme, um documentário, uma série, ou uma dica de comportamento que tem a ver com o nosso tema. Hein? Se vocês quiserem, eu começo. Então vai. Então, eu vou dar dois conselhos. O primeiro é: respeita o que a sua intuição e o seu corpo está te dizendo. Se é o momento de ficar introspectiva, se não está afim, não vai contra isso, porque vai dar mais trabalho, vai ser mais doloroso. Ainda que você ache que deveria estar performando uma coisa diferente. E a outra sugestão é: experimenta se alimentar desses estímulos que são sexuais, que não tem a ver com baby center, com maternidade e que não depende do outro. A minha dica são os meus contos eróticos. E por quê? Porque lá eu também falo de mulheres que são mães, mulheres mais velhas, mulheres com corpos que estão fora da expectativa padrão que normalmente a gente vê dentro do erotismo. E aí eu acredito que com isso você consiga se reconhecer nesse lugar. Então, dentro da página no Instagram mesmo, Contos Erógenos, você consegue acompanhar a história do começo, meio e fim, acessa gratuito, não é e-book, estão ali nos posts. Eu espero que seja, pouco a pouco, um reencontro com a sua própria sexualidade e com o seu eu, né? Ai, que legal. Depois a gente deixa na descrição do episódio o @ certinho do perfil. Legal. Vou começar a seguir. Eu não seguia, vou começar a seguir. Espero que você goste. Depois comenta comigo. Conto sim. Gente, eu vou indicar o livro que essa minha amiga que eu citei no meio do episódio, que teve filho agora e está voltando a trabalhar em breve,
tá lendo, ela me indicou, ela falou que é muito, muito, parece o Silvio Santos, né? Eu não li, mas a minha filha número 2... Não, eu não li, mas é porque eu acho que é tão legal, é um momento tão importante. Então, para quem lê inglês, o livro chama The Fifth Trimester, é o 5º trimestre, né? Assim, tem a gravidez, tem o puerpério, e aí seria quando as pessoas voltam a trabalhar, o fim da licença maternidade. The Working Mom's Guide to Style, Sanity and Big Success After a Baby. Ela me contou, me leu trechos, a gente conversou bastante sobre esse livro, então por isso que eu estou indicando com segurança. Ele dá muitas dicas bem práticas, mas também traz reflexões de outras mulheres que passaram por esse momento. E é muito legal porque tem isso mesmo, assim, é o guia, como fala ali, é o guia das mães trabalhadoras de estilo, sanidade e sucesso depois de um bebê. Então passa por essa coisa do psicológico também, sabe? De se manter sã o melhor possível e como navegar isso, né? Porque como a Monique disse, a gente fica meio com amnésia, depois que passa a gente esquece, mas é um momento muito difícil mesmo, né? Essa volta depois enfim, do parto, puerpério, que tua vida está totalmente dentro de casa, tu voltar para o mundo lá fora. E aí esse livro dá dicas muito práticas, mas também traz reflexões bem interessantes. Então, para quem lê inglês, eu acho que é uma ótima pedida. E acho que pode ser uma dica também para quem está voltando, não só do puerpério, mas de um período de isolamento da pandemia, né? Porque muita gente ficou trabalhando em casa, sem muito contato com o mundo exterior, e agora está voltando para as empresas, voltando para o presencial. Porque esse isolamento foi meio que um puerpério geral, assim. Todo mundo trancado em casa, com os filhos. Muitos divórcios, né? Na pandemia. Eu estava vendo até que em 2022 caiu o número de divórcios, porque em 2021 teve um pico de divórcios por conta da pandemia, aumentaram os conflitos, e aí depois em 2022 caiu bastante o número de divórcios. Talvez Só os fortes ficaram. Talvez porque as pessoas voltaram a sair de casa. Mas o 22 né? mas caiu em relação ao 21, né? Mas também ainda tá... Não tem. Não, mas não, comparado a anos anteriores também. Acho que estava equiparado mais ou menos a 2018, algo assim. Só ficou quem aguentou. Então, assim, agora talvez o livro pode ajudar também. Agora vai, né, gente? Quem tá voltando pro mundo, né? Ju, qual é o teu conselho? Olha, meu conselho eu achei engraçado que a Bá deu essa dica de fazer esporte junto com o marido, parceiro, companheira, para fortalecer os laços e ter um assunto diferente aí. Mas a minha dica vai ser fazer exercício sozinha. Porque eu acho que uma coisa legal assim, para resgatar a nossa individualidade é encontrar uma atividade física que seja prazerosa para você. Eu acho que assim, é uma coisa que faz bem para o corpo e para a mente, e é um momento que pode ser só seu. Assim. Por exemplo, eu adoro fazer uma caminhada escutando um podcast. É um momento meu ali que eu estou só comigo mesma, escutando alguma coisa que me interessa. Eu também não sou atlética, eu morro de preguiça de fazer exercício, eu me forço a fazer exercício, mas quando eu encontro uma coisa que eu gosto muito, eu não tenho preguiça. Por exemplo, ano passado eu voltei a jogar vôlei, depois de, sei lá, uns 15 anos que eu não jogava. Achei um grupo aqui que se encontra para jogar, e eu não tenho preguiça de ir. Eu vou feliz. Às vezes até tenho uma preguicinha de sair de casa, mas eu sempre lembro, não, vai que você vai ficar feliz. E é isso, assim, a gente até tinha falado dessa cobrança de corpo, de emagrecer e tal. Para mim, assim, o exercício, claro, eu quero emagrecer, tem a barriga que me incomoda, mas para mim o exercício traz muito, assim, essa coisa do bem-estar aqui. Quando eu consigo vencer a minha preguiça, eu sempre penso, nossa, que bom que eu consegui, que eu fui, porque é muito gostoso, né? E se você encontra uma atividade que você realmente gosta, fica muito mais fácil de você manter uma regularidade, né? Isso é verdade mesmo, né? Porque eu achava que era mentira, tá? Porque as pessoas falavam, não, eu amo malhar. Um monte de gente falava isso, né? A Camila é uma delas. Adoro a academia, eu amo malhar. Meu irmão é personal gente. Meu irmão é personal trainer, entendeu? Meu irmão é personal... E as pessoas que falam, não, a atividade física é muito boa. Endorfina, eu também achava que era tudo mentira. Mentira, vamos sentar no bar e beber cerveja e comer coxinha, né? entendeu?
Mas assim, Uma hora depois vicia. Eu tô Coxinha é o esperando grande essa é hora uma hora chegar. vicia. Ai, episódio. gente, isso pra mim, olha que mentira. Viciar eu Mas ainda isso não que a gente falou, viciei, tá? mas a hora de tu, quando tu encontra um que tu gosta mesmo, que tu É. te sente à vontade, não só. E aí eu acho que também tem uma coisa no meu caso da academia, que não é só sobre a atividade, é o ambiente, né? Então, assim, eu acho que o beach tennis para mim trouxe é o pé na areia, é o ar livre, é o vôlei também, né? Uma galera legal. Porque a academia, para mim, ainda é um ambiente muito opressor, né? Assim, quando eu tô lá, eu detesto o ambiente. Então, quando tu encontra as condições certas de temperatura e pressão, aí sim rola esse Aí negócio de gostar funciona. mesmo. Eu amo acordar cedo, assim, Ah, e eu ter esse queria momento tanto. para mim. Eu amo treinar, né? Eu sou muito viciada. Eu realmente eu entrei nisso, eu sou muito viciada. Eu acordo cedo, feliz que eu tô a casa em silêncio. Aí eu tomo meu café, faço meu ovinho ali, felizona, vou treinar. Carro com a janela escancarada, ventinho, ouvindo a minha música, vou treinar. Cara, eu volto, eu tenho a pessoa que vai e a pessoa que volta. Eu volto, putz, pode acontecer tudo, mas eu tive o meu momento, sabe? Já tirei aquele momento. Eu Mas queria eu ser vou já assim. dar o meu Mas isso é uma conselho, dica, isso já é um conselho também, né, amiga? Que é ter esse momento teu, tu momento saber meu. que E é eu ia bom e que dizer tu isso. vi. O meu ia ser aceitar convite, cara. Sai com as amigas, cara. Sai sozinha, sai com as amigas. Não tem nada melhor do que bater papo com mulher, sentar e ter alguém que vai te ouvir, alguém do passado, do antes, sabe? Também é muito legal ter alguém do antes que tu te reconecta com uma pessoa, tipo, tu volta para casa, dá uma preguiça do cão para ir. A Bárbara sabe. Até eu Isso eu falei não isso tenho no dia, preguiça, ó. Aí tá, mas a essa Bárbara preguiça eu não sabe. tenho. Eu sou a pessoa que a Bárbara disse, ela me pergunta no dia de manhã, tu vai? Bom, a Monique é muito parecida comigo. Por O isso que que a eu gente tô já rindo. combinou de vezes, e aí chega a hora, não vai dar, não vai dar, não vai. Eu fico assim, também até por acordar muito cedo para ir treinar, no fim do dia eu já tô destruída, eu só quero dormir. Mas tem dias em que, putz, quando eu vou, eu volto tão feliz, eu tão feliz de ter aceitado, de ter ido, de ter conversado, de ter vivido aquilo, que no outro dia também é outro dia, assim, que eu acordo muito mais realizada, assim, de ser eu e de estar nessa vida. Assim. E eu achei Tô legal isso que aí, você observando. Melhor conselho. Achei legal isso que você Aceite o falou, convite. Cami, de sair com pessoas de antes da maternidade, que te reconectam com quem você é, assim, lá na sua essência, né? E se for amigos que não têm filhos, eu acho que pode ser até mais legal, porque vão ter outros assuntos para você falar, né? É Às vezes você isso. E não é encontra. fácil, né? Não é fácil. Eu lembro que eu saía com a Bárbara me chamava sempre. E eu acho muito legal isso também para quem não tem filhos, ou que, tipo, já tem filhos e teve amnésia, né? Tem uma Bárbara, Continua né? É chamando muito os bom o pais conselho, para tem uma sair, né? Continua, chama, cara. Não deixa de chamar porque a pessoa vai dizendo não. Chama, continua. Uma hora vai, Não, sabe? não Uma hora ela desista, né? Não vai desista da sua aceitar não amiga que tem desista. convite. filho. Não, porque isso é uma dica boa. muitas mulheres se queixam disso, né? Ah, depois que eu virei mãe, meus amigos não me chamam mais para sair porque eu não consigo ir. Mas continua chamando, porque uma hora a pessoa vai conseguir. E também você faça convites, né? Acho que a amizade é uma Isso. via de mão dupla De também. Então, duas, exatamente. Não tome delegar mais iniciativa, isso. né? Não ligar mais isso, né? Não E abandone tinha essa seus coisa. amigos. E eu acho que é isso que a Camila falou, e aí retomando só pra gente buscar a Brenda também mais um momento, que é a carta que ela manda. Carta bem velha, né? Carta. O e-mail que ela manda. Carta. Que Pra Xuxa, né? bonitinha, Só o cara. Pro bichinho da Xuxa moderninho. lá, O moderninho vai jogar pra Bordeiro cá na carta pra Saturnino Xuxa. de Brito. Ai, Ai, gente, adorei. 74, Jardim Botânico. Mas esse momento agora, enfim. Não, que eu acho que a rotina de casa, ela consome muito a gente. Né? Assim, a gente entra numa rotina que é isso, é o colchão, é o aniversário, é o desfraude, é o que vai comer hoje, o que vai comer amanhã, é o aniversário do final de semana, é o teu trabalho também, que tu tem que encaixar, e aí tu tem que ver a série no final do dia com teu marido, porque tu gosta, mas assim, a rotina, ela nos consome muito. Então, às vezes, pra gente ter que sair com uma amiga, ou para começar um exercício físico, é um esforço no primeiro momento, mas assim, geralmente compensa no dia seguinte a gente faz, mas a gente tem que lembrar, porque é muito fácil entrar no automático e não fazer mais as coisas que são fora do comum, né? É um resgate lento, mas que vale a pena. É isso. Sair do modo automático, falou tudo. Meninas, espero que a gente isso, tenha gente. ajudado a Brenda. E outras Brendas por aí, né? Espero que, né, a gente tenha de alguma forma né, ajudado aí. Mas lembra que seu filho ainda é muito pequeno. Esses primeiros meses, primeiro ano, realmente demanda muito, é muito cansativo, mas vai melhorar, né? Vai ficar tudo bem. E Monique, obrigada, adorei te conhecer.
Obrigada. Foi Eu incrível. adorei. Queria eu começar toda semana com uma segunda-feira dessas, trocando confidências. Vocês falaram que ajudaram essa Brenda e outras Brendas, e eu acho que um pouquinho para cada uma de nós também, né? Sim. E essa é a melhor parte, essa Não, troca. é sempre muito gostoso conversar com outras pessoas que Amei. estão na mesma situação que a gente. Obrigada, gente. Obrigada para vocês três e para todo mundo que ouviu até aqui também. Um beijo. aí. Até semana Obrigada. que Até vem. semana que Obrigada. vem. Até o próximo. Até semana que vem. Ah, eu até semana que vem me convidando. Volta, Monique. Pode voltar, pode voltar. Semana que vem, gente. Podcast é a mãe.